Ela nasceu em Minas Gerais em 1935 e faleceu no Rio de Janeiro em 1994. De quem estamos falando? Estamos falando de Lélia Gonzalez, filha de Acácio Joaquim de Almeida, ferroviário, e Ursinda Serafina Almeida, empregada doméstica. A família se transferiu de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro quando Lélia tinha 7 anos, instalando-se na fazenda do Pinto, no Leblon, bem perto do Clube de Regatas do Flamengo, onde seu irmão Jaime de Almeida seria jogador de futebol e depois técnico. Mais tarde, eles foram morar no subúrbio de Ricardo de Albuquerque. Em sua formação escolar, Lélia passou pelo Colégio Estadual Orsina da Fonseca e depois pelo prestigiado Colégio Pedro II, na sua sede principal, no centro do Rio de Janeiro. Posteriormente, investiu numa formação acadêmica humanística, fazendo a graduação em História, Geografia e também Filosofia, na antiga Universidade do Estado da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Iniciou os estudos de pós-graduação, atuando como docente no Instituto de Educação no Colégio de Aplicação da UERJ, na Universidade Gama Filho e no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Mas sua participação acadêmica mais destacada foi como professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, chegando a chefiar o Departamento de Sociologia. Depois de seu matrimônio com Luiz Carlos Gonzalez, quando tinha 28 anos, assumiu o sobrenome Gonzalez. O casamento duraria apenas de 64 a 65, mas Lélia conservou o sobrenome do ex-marido. Já nos anos 70, manteve uma intensa participação nos debates políticos e públicos sobre gênero, lutas feministas, organizações antirracistas. Filiou-se a várias organizações negras, como o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial e Coletivo de Mulheres Negras Nzinga, entre outras. Atuaria também em partidos políticos, sendo candidata a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em 1982 e a deputada estadual pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, em 1986, ficando como suplente. Sua presença foi fundamental na ampliação dos debates sobre a questão racial no período da redemocratização. Entre seus vários textos destacam-se Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, publicada em 1983, e a categoria político-cultural de Americanidade, América-Africanidade, de 1988. Então, essa categoria, América-Africanidade, visa falar dessa, vamos dizer, dessa construção entre a população nativa, a população originária, e a população africana escravizada nas Américas. Com Carlos Rosenbaum, sociólogo argentino, estudioso das desigualdades raciais no Brasil, ela publicou a obra Lugar de Negro. Essa obra foi publicada em 1982. No contexto da redemocratização,
no qual ainda se debatia a existência do racismo e seu impacto real na sociedade brasileira, Lélia Gonzalez foi uma figura de maior relevância, tendo participação ativa junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, articulando-se ao lado de Ruth Escobar e outras feministas da época. Como intelectual, conseguia conectar praxis, ações organizativas, reflexões teóricas e formações comunitárias e acadêmicas. No início do ano de 1990, Lélia se transformou numa referência incontornável na organização das mulheres negras e também na formação acadêmica feminista negra. Depois da sua morte, em 1994, sua presença crítica antirracista não cessou de aumentar, com seus textos sendo publicados e ganhando grande alcance, e seu nome batizando uma escola pública estadual no subúrbio carioca. Coletivos negros receberam seu nome, blocos afros, peças teatrais e prêmios literários. Lélia denunciou o processo de branqueamento da sociedade brasileira, sem deixar de interseccionar marcadores de gênero, raça, religião e classe. A trajetória de Lélia Gonzalez tem sido revisitada por vários estudiosos, biógrafos e reflexões sobre seus principais escritos, destacando-se os nomes de Alex Hatz, Elizabeth do Espírito Santo, Viana, Flávio Rios, Maria Lima e Raquel de Andrade Barreto. São algumas das pesquisadores e pesquisadores que dão visibilidade à obra, à militância e à produção de Lélia Gonzalez. Em 1982, Lélia escreveu: "Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros, onde mandam a gente estudar, se fala da efetiva contribuição das classes populares, das mulheres, do negro e do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles." E o que é que fica? A impressão de que só os homens brancos, social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir esse país. A essa mentira tripla se dá o nome de sexismo, racismo e elitismo. Fecha aspas. Então essa foi a denúncia feita pela Lélia Gonzalez em 1982, clamando pela necessidade de trazer para o currículo das escolas outros atores. Milton Santos nasceu em Brotas de Macaúbas, em 1926. Passou por Salvador, Rio de Janeiro e faleceu em São Paulo em 2001. Natural de Brotas de Macaúba, na Bahia, Milton Almeida dos Santos produziu centenas de livros e ensaios refletindo sobre espaços urbanos, desigualdades, globalização, migrações, ocupações e tecnologias. Sua formação inicial se deu em Salvador, onde fez parte de uma juventude intelectual negra, advindo dos setores pobres, que conseguiu a escolarização.
Atuando também como jornalista, Milton Santos publicou obras como O Povoamento da Bahia, em 1948, Estudos sobre Geografia, 1953, Estudos Regionais e o Futuro da Geografia, também de 1953. Começou a lecionar na Universidade Católica de Salvador em 1956. Depois de concluir doutorado na França, na Universidade de Estrasburgo, em 1958, tornou-se professor da Universidade Federal da Bahia. Em 1961, atuou no governo Jânio Quadros e depois em projetos de planejamento do governo da Bahia. Perseguido e preso pela ditadura militar, seguiu para o exílio na França, onde deu prosseguimento à sua formação. Sua importância intelectual foi, então, transformada em prestígio acadêmico internacional. Durante o exílio, Milton Santos foi professor e pesquisador nas universidades de Toulouse e Sorbonne, na França, Toronto, no Canadá, Massachusetts e Columbia, também nos Estados Unidos, Londres, na Inglaterra, Dar es Salaam, na Tanzânia, na Universidade Central, na Venezuela, entre outros. Nesse período também, colaborou com diversos órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, entre várias outras instituições internacionais. Já com muitas obras publicadas no exterior, Milton Santos retornou ao Brasil em 1977, trabalhando como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 1977 a 1983. No mesmo ano, ingressou na USP, Universidade de São Paulo, onde recebeu o título de professor emérito. Entre as décadas de 1970 e 1990, publicou diversos livros inovadores em termos de abordagens e métodos. A Pobreza Urbana, publicada em 1978, Economia Espacial, Espaço e Sociedade, 1979, A Urbanização Desigual, 1980, Manual de Geografia Urbana, 1981, Pensando o Espaço do Homem, Ensaio sobre a Urbanização Latino-Americana, de 1982, Espaço e Método, de 85, O Espaço do Cidadão, 87, Metamorfose do Espaço Habitado, 88, e Metrópole Corporativa Fragmentada, 1990, e A Natureza do Espaço. Sua obra e biografia têm sido recuperadas por diversos intelectuais negros, como Diogo Marçal Cerqueira, Fernando Conceição, Rafael Sanzio Araújo dos Anjos, entre outros. Ao longo de sua trajetória acadêmica e intelectual, ganhou honrarias nacionais e internacionais, como o Prêmio Internacional de Geografia Walntrin Lud, 1994. Milton Santos também foi homenageado com vários títulos de doutor honoris causa pela Universidade de Toulouse, em 1980, Universidade de Buenos Aires, Universidade Complutense de Madrid, Universidade de Barcelona, Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, e no Brasil, na Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual do Ceará, Universidade de Passo Fundo, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Estadual Paulista, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entre outras.
No Brasil, seus trabalhos continuam a influenciar diversas gerações com abordagens teóricas e metodológicas sobre espaço e desigualdades, que hoje são consideradas clássicas. Milton Santos faleceu em 2001. Quem é professor de geografia necessariamente tem o dever de conhecer e de apresentar aos seus alunos e alunas este que, juntamente com José de Castro, foram, na minha opinião, os maiores geógrafos do Brasil. Josué de Castro, infelizmente, ainda é muito, muito, muito pouco desconhecido. A sua obra clássica, Geografia da Fome, poucos da área da geografia a conhecem. É uma obra escrita há muito tempos atrás, mas que está na ordem do dia. Geografia da Fome, Josué de Castro. E essas várias obras de Milton Santos, que nós mencionamos, são bibliografias imprescindíveis para conhecermos a sociedade brasileira, a formação social, política, econômica do Brasil.